Entre os direitos dos trabalhadores previstos na CLT, um deles trata da carga máxima de esforço a que cada empregado pode ser submetido durante a jornada de trabalho. Este limite é válido para todas as profissões e o descumprimento dessas regras pode gerar punições aos empregadores. Daniel e Ailene trabalham neste canteiro de obras em Brasília. Eles desenvolvem atividades diferentes, mas têm uma jornada diária de 10 horas de serviço. Minha função é de auxiliar, carregando peso, mexendo com granito. É um trabalho tranquilo, normal, de dia a dia. Eu carrego um saco no máximo de 5 quilos de rejunte, às vezes até menos, e meio balde de água. Esse é o meu material de trabalho. Se caso tiver mais para me carregar, eu chamo alguém para me ajudar, porque eu já não consigo sozinha, né? Apesar de exercerem funções diferentes dentro da empresa, quando o Daniel e a Ailene precisam carregar algum material ou equipamentos utilizados na obra, eles precisam cumprir um limite. Ele é referente ao peso de cada objeto. De acordo com a CLT, homens podem carregar objetos que pesem até 60 quilos. Já para as mulheres e menores de idade, o peso varia. Quando a atividade é contínua, o limite é de 20 quilos. Quando ela é eventual, não pode passar de 25 quilos. Para se adequar à lei trabalhista e às normas estabelecidas pela Organização Internacional do Trabalho, os empregados precisam ficar atentos se há algum descumprimento. E o principal, as empresas devem orientar e fiscalizar todos os funcionários. Preocupado em evitar riscos à saúde dos trabalhadores, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal orienta as empresas sobre os riscos do excesso de esforço. A gente busca levar a todas as empresas do nosso segmento todo tipo de informação relativa a essas normas, através de cursos, palestras, e a gente tem também com entidades parceiras dentro das empresas todo tipo de treinamento preventivo nessa questão de segurança e saúde. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Thaís Maldonado. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, o que pode ser considerado um excesso no trabalho? Embora haja uma previsão de esforço máximo na CLT, esse excesso no trabalho ele é subjetivo, né? Porque a previsão da CLT é o máximo de carga permitida, mas tem que ser levado em consideração também a capacidade ergonômica do funcionário. Além do excesso de esforço, né, deste previsto na CLT, a quais outros excessos o trabalhador pode ser submetido no trabalho, que tem que ficar de olho? E também a obrigação da empresa fornecer os equipamentos de proteção individual para que ele não corra riscos? O excesso mais comum é realmente esse excesso de sobrepeso, né? Mas o que a gente busca prevenir, o ordenamento jurídico, é a fadiga do empregado. Então, o empregado ele tem que ter condições de descanso, assento, né? Inclusive, tem uma norma que regulamenta isso melhor, que é a NR17, que é como ele vai se portar, o descanso que ele tem que ter, o assento, a forma de executar. E a outra pergunta que você tinha... Sobre os equipamentos de proteção individual. É obrigação da empresa fornecer esses equipamentos e não só fornecer, como também fiscalizar o uso desses equipamentos. Esses equipamentos de proteção individual é justamente para evitar acidente, risco à segurança e integridade do empregado. Vamos dar um exemplo para quem está em casa desses equipamentos que as pessoas não sabem. É um capacete para quem está na obra, luva para não cortar a mão, o coletor de lixo, não é? Quais outros equipamentos? Isso, protetor de coluna, por exemplo, também. Além desses equipamentos de proteção, no caso de peso, né, em referência, a empresa também tem que dar um curso de formação para que o empregado tenha condições de avaliar os limites dele de carregar. Porque, às vezes, alguns acidentes podem acontecer porque o empregado acredita que ele possui condições de carregar 3 pacotes de cimento, sendo cada pacote 50 quilos. Então, seria um excesso de 150 quilos, né? E daí cabe a empresa também ficar de olho nisso, para que ele não faça isso, né? Cabe, com certeza. E também cabe ao empregado avaliar que ele não tem condições realmente, não se sentir obrigado a fazer um esforço superior ao que ele consegue. Em que profissões ou funções é mais evidente esse tipo de excesso? Principalmente na construção civil, mas também estoque de alimentos e até mesmo em carteiros, né? E no caso de carteiro, a bolsa ainda fica a tiracolo, o peso não é colocado de forma adequada, não tem uma distribuição adequada do peso. Quer dizer,
coisas que acontecem que, numa eventualidade, pode não causar nenhum transtorno físico para o empregado, mas que ao longo do tempo de exercer essa função vai causar um prejuízo muito grande para a saúde dele, né, doutora? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, a previsão normativa, ela faz essa diferença, né? Para esforço contínuo e para esforço alternado. Ele também prevê que o peso para as mulheres e jovens, né, que menos de 18 anos, seja reduzido. Então, no caso do homem, é de 60 quilos. E no caso da mulher, e menor, 20 a 25. Mas é importante frisar que esse é o excesso, é o máximo permitido. E que eu já acho que é um valor ultrapassado. No direito comparado, o que se usa, a recomendação, é de 23 a 25 quilos. E quem fiscaliza isso? A gente diz que a empresa tem que fiscalizar, se o empregado está usando os equipamentos de segurança dele, também tem que fornecer isso, o empregado também tem que ficar de olho para ver se a empresa está fornecendo tudo direitinho e não obrigando ele a carregar um excesso de peso, né? Mas quem fiscaliza isso tudo? É o Ministério do Trabalho? Isso. Essa fiscalização ela é feita pelo auditor fiscal do trabalho. Agora, o empregado, porque nem sempre a fiscalização acaba chegando a tempo ou percebendo isso. Então, caso não haja a fiscalização do auditor fiscal do trabalho, o empregado também pode fazer a denúncia ao Ministério Público do Trabalho e Emprego, Delegacia Regional do Trabalho, e se assim ele não se sentir satisfeito, ele pode também procurar o judiciário. Tá ótimo. Obrigada pela participação. Eu conversei com Thaís Maldonado, que é advogada e conversou com a gente a respeito da segurança no trabalho e também do excesso de peso que não pode existir, também tem que ser denunciado, né, doutora? Obrigada. Eu que agradeço. Pelas informações, pela participação. Até uma próxima. Obrigada.